Bom, galera, vamos então falar um pouquinho do Hellblade 2, né? Que saiu essa Boa, hein? semana, né? É um título que aí a gente até tinha comentado aqui que, pô, a Microsoft não fez marketing quase nenhum pro jogo. Pois é. Foi, assim, né? Uma parada meio esquisita nesse aspecto. A gente entende que a Microsoft tá em uma coisa de transição, mas era um jogo muito aguardado, o Hellblade 2. A gente sabia que, tecnicamente falando, ele ia ser impressionante, né? E é impressionante, na verdade. Uhum. Mas saiu aí, todo mundo já jogou e dava pra zerar no mesmo dia que ele lançou, né? E vamos então falar um pouquinho do Hellblade? Boa, Vamos. boa. Pode começar. Pode começar? Então vamos lá. Cara, é o seguinte, eu preciso começar falando do primeiro. Eu acho o primeiro fantástico, é um jogo que realmente vai numa maré contra o que a gente já tem de videogame aí. E o que eu vejo hoje é muita gente pedindo inovação, pedindo coisa nova. Pior, saia da mesmice. Pô, tô cansado de gameplay hack and slash, tô cansado de gameplay batalha por turno, tô cansado de... E o Hellblade vai pelo rumo da batalha coreografada. Tá? Então, desde o primeiro ele chama a minha atenção por isso, que além de ser um jogo muito bonito, trazendo expressões bem legais, Uhum. é um jogo que... Binaural. Ó. Oi? É. E O som. o som, não, o som é muito legal. Então é um jogo que vai por um caminho diferente. Então eu gosto muito do primeiro, já vou ser suspeito a falar do segundo. O segundo, eu achei que a história, a primeira, me impactou muito mais, até porque ali era o primeiro jogo, é o cartão Novidade, de visita, né? novidade, pega muito mais. Então, em relação à história, prefiro a do primeiro. Aqui a gente tá falando de expressões no nível absurdo dos personagens, né? Da personagem, da cena. Esse jogo traz pra gente outros NPCs ali, outros acompanhantes, mas as expressões são expressões muito legais. O visual do jogo, cara, assim... Dificilmente você vai ver alguém reclamar do visual do jogo, porque é lindíssimo. Já começa ali no esquema... Eles fizeram aquilo de propósito, né? Começa você já pra iniciar numa chuva, numa tempestade, com rochas, tem o brilho da lua vindo, Não, aquele fecho de luz A passando. água ali batendo, A né? água batendo. É. Assim, é uma coisa linda. Então, assim, em relação ao visual do jogo, maravilhoso. A gameplay, aí vai depender muito do que você prefere. Quero jogo hack and slash. Com certeza você não vai gostar dessa, porque tem uma gameplay muito coreografada e a transição entre gameplay e aquela CGI, é tudo muito junto, é tudo muito bonitinho, absurdo. cara. Não tem nada igual. Você isso aí. não percebe o momento que foi pra voltou pra gameplay, é muito bem feito. Mas vai ter os que não querem isso, que querem aquele combate, seja God of War, seja hack and slash, seja qualquer um que for, aí é percepção e aí é o que você tem que me dizer. Você quer o mesmo, você quer que inove, aí é de cada um. E, enfim... Aqui que eu falei história, o áudio do jogo, excelente, né? As trilhas sonoras, então tem aquela música que é cantada a capela, com aquele tema muito nórdico, né? Que aborda muito isso, celta, nórdico, Aí eles ficam... enfim. É muito Que é um muito tema louco isso, né? pesadíssimo. É. O jogo se trata de um tema pesadíssimo, não é? Então você tem que prestar atenção muito bem, é um jogo que se tem que prestar atenção. E aí, cara, a minha percepção desse jogo o cara que não gosta de jogos de história, muita historinha esse jogo, não jogue, porque esse jogo é história. Pra mim, tá? Minha percepção. Hellblade é um jogo de história. O foco narrativo é a principal parada do Hellblade, na minha percepção. E é um jogo que consegue trazer essa vibe diferente. Aí a gente chega na parte que pra mim é uma parte que deixou... Algumas partes que deixaram a desejar, né? Porque até agora eu só falei coisa boa e o jogo tem sim coisa ruim. Duração, então as pessoas vão reclamar. Tá, o primeiro jogo você consegue zerar ele em 4 horas se você for full retão? Consegue. Mas se você explorar, você consegue aumentar esse tempo. Mas a duração realmente menor do que o primeiro. Se você for só jogando ali no básico, então você não tá procurando pedras, você não Os tá procurando monólitos, os né? monólitos, nada disso, você vai terminar em 6 horas e meia. É um jogo muito mais curto de fato, tá? É mais curto que o primeiro. Então esse é um ponto. Outro ponto é que assim, como é um jogo focado muito num tema, nessa narrativa, né? Então, um jogo de lore, um jogo de história, os puzzles são ridiculamente fáceis. Não tem nada de puzzle ali, não são puzzles, assim, nitidamente não são puzzles feitos pra você, de fato, quebrar a cabeça, né? Não sei nem se eu posso chamar de puzzle. Você pega uma pedrinha aqui, Não, pois põe é. ali, abre um caminhozinho. Puzzle de cenário é um pouco mais... É. É que eu acho que ele tem essa necessidade de ser um pouco mais simples pra você não quebrar o ritmo. Eu imaginei então, isso também, que é o mas foco aí narrativo, fica... É básico demais. Assim, o jogo não gera nenhum desafio o jogo inteiro. Essa que é a questão. né? Isso aí. E só pra terminar, que eu tomei muito tempo aqui. Assim, então tem isso. Os puzzles são fáceis e aparentemente eles queriam isso. Não sei, não posso afirmar, mas é um dos problemas que você pode encontrar. Duração do jogo realmente deixa a desejar, mas aí também vai do que você quer como experiência de jogo, tá? Tem esse ponto aí. E você pode também, em alguns momentos, dizer que esse combate ele se repete. E aí a gente volta ao tema narrativo.
que talvez eles queriam isso ou não queria, mas sim tem uma repetição de movimento, de golpes que a Senua dá, que pode também te irritar. No geral, eu gosto do jogo, gostei, acho que é um jogo que segue por um caminho diferente, que é o que eu tô buscando nesse momento, que acho que cada um se encontra em momentos diferentes. Eu tô cansado, deu a cansada de jogos de mundo aberto, então esse que é mais corredorzão me agradou. Talvez seja isso. Então, eu curti o jogo, mesmo com esses problemas também que eu falei. Eu acho assim, né? Eu não sou daqueles, e porque tem muita gente que tem essa visão, mas eu não... Como a gente viveu em outras épocas e era mais comum isso antigamente, mas eu entendo quem reclama e a gente tem que reclamar das coisas mesmo. Eu não acho que a sequência de um jogo tem que ser uma revolução naquele jogo, entende? Eu acho que tem que ser uma evolução, tá? Então, assim, o Hellblade 2 é muito parecido com o 1. Visualmente falando, realmente evoluiu absurdos. Tecnicamente, é insano. Talvez seja o melhor que a gente tem, em termos técnicos, gráficos, áudio, não sei o quê. O jogo é só 30 frames e você não sente, e isso é um mérito muito grande, porque... Tipo, não incomoda, Não incomoda, né? o jogo é extremamente fluido nos 30 frames. Seria incrível se tivesse. Seria né? melhor se tivesse 60, E o com PC certeza. tem, né? Os Mas- PCs tem. Mas mesmo assim. Aí que eu acho que esse jogo, ele faz muito, graficamente falando. Vamos lembrar, né, que Ninja Theory, eu sei que tá com a Microsoft agora e tal, mas é um estúdio pequeno, né? Não teve grandes investimentos pra ter 500 funcionários, não é. Né? O jogo tá no Game Pass, é claro, tem toda essa questão. Então, a galera que comprou, a maioria comprou no PC porque quer comprar na Steam, porque pode pegar no Game Pass PC, mas a galera prefere comprar na Steam. E eu entendo, tá? E eu acho que evoluiu bem pouco, né? Eu acho que, assim, em termos gráficos, beleza. Foi absurdo realmente o que foi fazer. Mas em termos de gameplay, realmente, esse é um jogo que tem bem mais Walking Simulator que o primeiro. Você tem momentos que você fica andando. O jogo realmente não para, isso é muito legal. Parece que é uma câmera em plano sequência o jogo inteiro e tal. Então, nesse aspecto, do jeito que eles contam a história, é fantástico. Mas a gameplay, ela é muito, muito básica. Ela não evoluiu nada do primeiro jogo, basicamente, né? Os puzzles parece que estão mais bobos do que o primeiro, né? Mais simples, E né? o puzzle, eles fizeram uma parada que agora tem... eu não lembro se tinha exatamente isso no primeiro, mas parece que tem um snap. Tipo assim, você chegou perto de onde tá o negócio pra você formar, você aperta o botão, ele já... Sabe, ele já monta ali. E antes eu acho que precisava fazer tinha que estar num ângulo um pouquinho mais certinho pra Específico. fazer. Então, o jogo tem essas situações. E eu acho que eu preferi a história do primeiro, sabe? Eu prefiro também. Porque no primeiro é uma história mais pessoal da Senua. A gente se envolve mais com a situação dela e nesse eles expandem, né? Até porque tem outros ali. Tem né? outros personagens, só que é aquele negócio. Tem outros personagens, mas o jogo é mais curto. Então você perde. Como eu já falei, eu não acho que tempo de duração é algo que define se um jogo é bom ou ruim. Mas tem que saber, o tempo de jogo é adequado porque eles estão querendo contar ali. E talvez, nesse aspecto, esse jogo também deve um pouco aí. Porque trouxeram mais personagens, ou seja, tem que mostrar todo mundo, né? E a Senua vai vivendo essa história junto com essa galera e tal. Foi outras coisas que eles escolheram contar, beleza. Mas eu acho que quem gostou do primeiro vai gostar desse aqui, né? Eu gostei do primeiro, eu gostei desse aqui também. Mas eu entendo que esse jogo... Por isso que é legal. Ver gameplay, ver as paradas e tal. Então, pra você ver esse jogo é pra você, né? E eu entendo a questão do preço, e vocês têm razão, claro. Mas a gente tá falando num mundo que é Game Pass, né? Então, tá no Game Pass. Não tem por que você não testar. Se você não gostou do primeiro, essa coisa narrativa e tal, não sei o quê, certamente você não vai gostar do segundo, tá? Porque realmente é muito parecido. Mas é um show técnico, realmente. Os efeitos que tem do... Pô, e eles adicionaram... Uma coisa que eu gostei desse jogo, que eles adicionaram mais cor nesse jogo. Né? Porque o primeiro é muito monocromático. E faz sentido, porque é uma parada bem obscura, não sei o quê. Faz todo sentido ser monocromático o primeiro jogo. Nesse segundo, tem momentos assim também. Mas eles vão em outros lugares, eles mostram mais céu, mar, e eles adicionam cor que visualmente ficou lindo. É porque tem lindo. momentos à tarde, né? Então você pega Tem, aquele entardecer, isso, tem né? outros O sol, momentos, aquele né? sol alaranjado do entardecer batendo na água, né? E dá aquele reflexo bonito, Sim, aquela a caminhada água. bonita da... Tem aquela... E é impressionante também a performance dele. Como é um jogo curto, vai ter gente, que nem eu, que não teve nenhum problema de performance desse jogo. Eu vi gente que teve. As pessoas que tiveram problema de performance que eu vi foi de PC, né? Eu joguei no Xbox. Então, não sei aí, realmente. Eu não tive nenhum problema de performance. Eu joguei no Xbox, assim, sei lá, nas primeiras 2 horas, em alguns momentos, caía de 30. Então, eu não sei. Caiu, não medi. Então, o meu dava uma teve. quedinha, aí voltava pro 30. Tem uma hora lá que você vai num reino lá, whatever, que os puzzles, eles são uns efeitos de luz que me lembrou um pouco até em alguns momentos o Alan Wake, o jeito que o cenário inteiro muda, assim, perfeito. Transformação de Transformação cenários, de né? cenário. Tem. E as partículas, cara. Tem hora que é tipo um monte de partícula pequenininha, assim, Sim. pô, tudo bonito, funciona. Cara,
E as expressões faciais absurdas, porque você vê a expressão É facial. o ponto alto do jogo. Ponto alto do Ponto jogo. alto. E assim, não só isso, mas a questão de transição de cutscene pra jogo, eu acho que é a melhor que já foi feita. Tudo bem, é um jogo menor. Então, quanto menor o jogo, mais intensamente o gráfico você pode fazer, né, e tal. Então tem Só uma isso aí. coisinha que eu tô lembrando agora, que eu adiciono, não sei se isso é crítica e tal, mas que eu acho, e é só a minha opinião, que eu acho que poderia ser diferente. O combate, que eu falei de ser repetitivo, e de fato, algumas pessoas podem achar, e também como funciona o enfrentar de inimigos, tá, Dava? Só que eu esqueci disso que é importante. Você enfrenta um por um. Então, talvez... esse é o ponto que eu ia se falar você mesmo. aumentasse, né, Micalha? É porque no 1 você enfrenta mais de um. Você No um enfrentasse você ao enfrenta, mesmo tempo da batalha 2 inimigos, mas não, você tem que terminar a batalha com um pra começar com o outro. Aí é uma escolha dos caras, eu acho que deixaria mais dinâmico, né? Até desafiaria um pouco mais o jogador Sim. na hora do combate. O 1, ele tem mais momentos de combate, mais momentos. Uhum. E os momentos de combate do 2, eles são mais simples no sentido de que você enfrenta sempre 1 a 1. Então, Uhum. e a transição de um pra outro é incrível também. Então você tá enfrentando o cara, às vezes o outro inimigo vem e mata o inimigo. Você tá enfrentando, tipo, ó, você é fraco pra ela. Deixa eu entrar aqui na arena. Vocês perceberam isso? É muito louco Sim, isso. sim. Tipo, você tá enfrentando um inimigo, aí você tá quase matando ele, aí vem o Brucutu, que é parceiro dele ali nos nórdicos, mata ele e fala, sai fora, você é fraco, deixa comigo. Então é sempre 1 pra 1, 1 pra 1. No Hellblade 1, principalmente quando você vai lá pro inferno, Isso. cara, tem trecho em que você enfrenta, tipo, 4, 5 inimigos Sim. de uma vez. Uhum. Isso não acontece no 2. Então eles optaram por deixar um combate mais simples. Tem menos trechos de combate, né? Esse é outro ponto que também eu vou comentar daqui a pouco. Mas é bem isso que vocês falaram. Tem um pontinho, não sei se vocês perceberam. Esse jogo, ele tem os quick times escondidos. Sim. Ele não te ensina nada em Aham. tempo algum. Então, pra interagir com as coisas, você tem que apertar. É aqui. Pra Isso, fazer segurar, qualquer tipo de isso é animação, legal. você tem que fazer aqui. E uma coisa, cara, que é interessante aqui também, é que eu não sei se vocês perceberam isso na gameplay, mas, por exemplo, tem uma parte lá, logo quando você tá chegando na parte final lá, que tem o castelo, que você tá chegando pra falar com o homem, você pode salvar personagens durante. Uhum. Então, às vezes, eles sim. pegam um dos NPCs, estão segurando aqui, e ali é um desses eventos. Só que como não tem, às vezes você perde. Então, teve uma vez que o cara pegou uma do meu time lá, os que estão comigo, matou. Só que aí eu morri na gameplay e voltou dessa parte. Aí você Quando apertou o voltou, botão. Eu apertei o botão, consegui salvar ela. Então, assim, se eu não tivesse morrido, eu nem teria noção de que tem como salvar. Tem a opção, né? Durante essas animações, tem como você salvar os NPCs ali. É cara. muito Isso bom mesmo. E assim, e outra coisa também, né? As lutas de chefe que tem nesse jogo, tirando a última, elas são. É mais um. Não é bem a luta, né? O Sim. primeiro tinha luta contra o chefe, e tinha lá, padrão do chefe, não sei o quê. Nesse é um derrotar. ritual de ações. É o ritual de ações. É isso aí, é um Né? ritual de ações que você derrota o chefe. Então, assim, não tem muita luta ali no gameplay. Outra coisa também que no primeiro, como tinha mais inimigos, era legal que as vozes na cabeça da cena te ajudavam na luta. Eu falava, Sim. atrás de você. Quando eu falava atrás de você. Né? Isso. Você tinha essas coisas, né? Exatamente. E que nesse também não tem, né? E eu acho que vai muito disso, que eles adicionaram mais personagens e mantiveram o jogo curto e perdeu tempo. Não teve tempo pra fazer mais coisas, né? Sim, assim, sim. né? Mas é legal, cara. Não é um jogo ruim, mas de novo, não é pra todo mundo. Definitivamente não é pra todo mundo. Acho que, claro, tá no Game Pass, então. E os dois estão no Game Pass, né? 1 e 2. Então, se você tem Game Pass, não tem por que você não testar. Se você não quiser, não testa, claro. Mas tá lá, né? Então você pode acessar. Mas é um desses. Assim, existem muitos Walking Simulator por aí que a galera gosta também. E esse não é um Walking Simulator. Tem momentos de Walking Simulator, claro. Porque é um jogo contemplativo, né? Você tem. Sim. É Claro. um jogo bem diferente. Mas do é que eu acho já que tá essa acostumado. característica que você tá falando de Walking Simulator é muito o que se propõe. Toda a proposta, assim, de até a narrativa mesclada com o gameplay, que eu acho que o Hellblade faz bem, porque, assim, a Senua, se não me engano, ela é esquizofrênica. Isso. E eles retratam a esquizofrenia com essas Boa. vozes, ok? Te fazendo questionar o tempo inteiro se aquilo tá acontecendo de verdade. Então, logo no comecinho, por exemplo, tem uma cena do barco que você tá lá, você tá tentando, tá ouvindo umas vozes, umas pessoas gritando, não, vou salvar, e você chega e não tem nada. Então, assim, é o tempo inteiro essa jogada dessas vozes, é o som trabalhando, assim, o audio design desse jogo é impecável. Impecável. Muito É bom. impecável e são poucos jogos, assim, que eu me lembro que fala, caramba, o áudio desse jogo tá completamente entrelaçado com a gameplay. O The Last of Us faz muito bem isso. Uhum. Então, eu acho que é um mérito gigantesco. Eu não tenho muito mais acrescentado, que vocês já falaram aqui, eu concordo. Eu não acho também que o fato de ser um jogo curto seja um problema. Acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Uhum. Que o tempo de jogo realmente não diz sobre a qualidade daquele jogo. Claro. E, cara, eu não zerei ainda.
então eu vou me limitar a falar só Uhum. das partes que eu joguei. Eu acho que sim, essa questão dos puzzles parecerem um pouco mais simplificados. Inclusive, eu notei assim. As vozes, quando você. Eu saio explorando o cenário. Então, por exemplo, quando você já resolve o negócio, você vai explorar o resto, elas param. Uhum. É. Parece que faltou um negócio assim, tá, e agora? Não, vai pro objetivo. Aham. Elas até falam assim em algum momento, o que você tá fazendo? Volta pra lá, você tem que ir pra não sei onde. Mas a partir do momento que você se afasta e você começa a ir pra outros pontos, elas param. Você simplesmente não tá ouvindo mais nada. Uhum. Mas não vejo como um problema, é só uma observação mesmo. Questão do combate, eu achei o timing do parry, eu não sei se ficou um pouco diferente do Ficou. primeiro. Ficou. O parry eu achei um pouco Também confuso. Eu acho que eu nem por- usei, viu? Pois é. Eu usei E aí algumas ele vezes só brilha esquivava. azul quando você acerta. Mas então Ele o parry brilha ficou azul. tão... Porque assim, se você não defende... E assim, tem uma coisa mais realista nisso. Quando ela defende não é o parry perfeito, ela é muito impactada pra trás. Sim. Porque agora ela tá no mundo de verdade. Ela tá enfrentando É. pessoas de verdade. E a porra de um viking enorme, acena uma mulher pequena, magra, vai se segurar, consegue tancar, mas é jogada pra trás. Só que isso aí vai ficando... Vai te desestimulando a tentar usar o parry. Então assim... E por quê? Porque a esquiva resolve, né? É, só claro. esquiva, pô. Sabe? E um ponto importante, tá, gente? Eu acho que a concepção de geral aqui, que geral gostou. Sim, Claro, sim. claro. Sim. Tá. Só uma coisa que é muito importante, né? Sobre a duração do jogo. Quando você termina, eu não sei se vocês vão considerar, eu considero que sim, que é um fator replay ali. Quando você zera o jogo, ele libera alguns modos pra vocês. Vou falar do que é o mais interessante. Quando você zera, né, o jogo, pra não dar spoiler pra vocês começam a conhecer pessoas dentro do jogo que em algum momento ali do game vai acompanhar você, contando uma história, acrescentando na lore. A questão da lore, como a gente falou, tem os monolitos, tem a cabeça lá que some, né? E você vai na árvore e conta, exatamente. e você ganha mais conhecimento do jogo. Mas quando você termina, você tem a opção de rejogar o jogo com um narrador diferente. O que é esse narrador diferente? O narrador diferente, basicamente, é todas essas pessoas que acompanharam você durante o jogo, você pode jogar esse game com esse NPC contando a história na perspectiva dele. Isso. O que Ele amplia muda. a história, né? Ele amplia, Muda. então muda a forma É. que você tá vendo aquela mesma situação. É um fator replay, caso você queira rejogar, é um bônus que colocaram que não tinha no primeiro. Uma outra coisa muito legal, e aí pra galera dos 1000G aí, né? Facinho. É fácil. Facinho, e um ponto muito interessante, nesse aqui você pode voltar a capítulos. Isso, tem a E seleção lá de capítulos. Tem a seleção de É. capítulos e você pode voltar lá pra pegar tudo que você deixou pra trás. Inclusive, nos quadradinhos lá, quando você vai escolher o mapa, tá lá. Você pegou 2 de 6 que tem nesse mapa. Tipo então, Little Nightmares. isso, Ele fica faz bonitinho isso. lá, então ponto positivo aí. Não, muito bom. né, os capítulos. e tudo. Eu acho que o Hellblade 2 ele é um jogo objetivamente bonito. Aham. Né? Não é subjetivo se é ou não é bonito, né? Não, Então- acho que a primeira cena que mostra, assim, a cena embaixo d'água, só que Nossa, com o olho, boa. e eles focam loucura. aqui. É um negócio, você vê até os poros aqui. É incrível, exato, tá. Tipo, é um jogo que não tem como olhar e falar, na minha opinião, é bonito ou não é. Ele é bonito objetivamente. É um fato que ele é bonito. E aí a gente vai entrando nas questões. A duração pode agradar ou não a alguns, mas também concordo, tá, que a duração não define se o jogo é bom ou ruim. Uhum. É uma questão de perspectiva. Mas também olhando o que o Cross trouxe, é um ponto importante, né? Porque a Ninja Theory, esse jogo foi feito, informação oficial da Microsoft enviada aí pra gente, por mais ou menos 80 pessoas. Uhum. É né? bem pouco, né? pra Exatamente, para um né? produto desse, Sim. né? Pra um produto tão impressionante. E ele foi anunciado em 2019 e lançado em 2024. 5 anos. Sendo desenvolvido antes disso. Então, se a gente pega a perspectiva de tempo de desenvolvimento, quantidade de pessoas e tempo de duração, a gente tem um pouco de ideia do que se torna esse produto, né? Então, tem tudo isso para considerar. Agora, em relação ao primeiro, se vocês olharem, por exemplo, no How Long to Beat, que é aquele site que Uhum. fala das horas dos jogos Sim, e tal. muito bom esse site. Muito bom. bom, né? Ele fala ali, se você jogar em linha reta, você leva tanto tempo. Se você fizer coisas opcionais, um pouco, tanto tempo. Se você fizer 100%, você vai levar mais ou menos aí 8 a 9 horas. É ao mesmo tempo o 1 e o 2 pro 100%. Só que se você jogar em linha reta, o 2 é menor do que o primeiro, né? Tem menos trechos de combate, menos momentos de gameplay, muitos momentos de contemplação e walking simulator, e os enigmas são menos elaborados do que o 1. São parecidos, mas menos elaborados, menos complexos, né? Então acho que esses são os pontos, mas é um jogo que acho que quem tem e curtiu o primeiro tem que jogar. Sim. Tá no Game Pass, então acessível pra caramba. Quem é fã do primeiro Hellblade vai gostar muito do Hellblade 2. Uhum. Eu super recomendo, fiz também, publiquei no meu canal, a gente publicou no site, no portal do Flow Games. Quem quiser ver a análise tem no flowgames.gg aí, beleza? Então,
acho que é um produto super acessível pra todo mundo experimentar, né? Uhum. Bom, gente,